Obrigado pelo tempo de todos. É um prazer falar com vocês. Obrigado pela disponibilidade. Hoje o papo que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre observabilidade dentro de ClickHouse. E para vocês entenderem, né, como é que é a estrutura do time da ClickHouse no Brasil, então, a partir do momento que a gente começa uma interação, começa um relacionamento, o time que atende vocês aí é composto por um executivo de contas, e aí no caso que sou eu, e um arquiteto de soluções, que hoje está sendo representado pelo Caio aqui. Então, futuras interações, futuros contatos que a gente tiver no futuro aí, esse vai ser o tipo de interação. Obviamente que a gente tem um time muito maior, tem um time estendido todo de produto também que a gente consegue trazer, mas geralmente a interface quem faz com vocês é esse tipo de time, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente está trabalhando no Brasil. Um pouquinho da agenda para vocês. Então, vou dar um pouco de visão, né, da ClickHouse e aí dos desafios, né, de dados na área de IA, e os limites de arquiteturas legadas barra atuais, né, que a gente vê aí no mercado com os clientes, os requisitos que a gente enxerga aí de IA em relação, né, às novas arquiteturas, às novas demandas, falar um pouco da ClickHouse e como que é a plataforma unificada de dados que a gente tem, performance e eficiência de custo, e aí trazendo os casos de clientes que já estão fazendo com a gente, que já estão demonstrando, já estão trazendo essa eficiência e aumento de performance e redução de custo. A gente vai ter uma demonstração com o Caio e a gente vai ter um Q&A no final. Por favor, utilize o Q&A da apresentação. A gente vai consolidar todas as perguntas a todas as perguntas lá e no final a gente responde tudo bem? Se vocês puderem, a gente pode seguir dessa forma. Obrigado. Então, voltando, né? Começando aqui a apresentação de fato. Novamente, né? Rafael Giuseppe, executivo de contas dentro da ClickHouse. Aqui está meu e-mail, então, terminando aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. Se não for comigo, eu direciono internamente quem pode ajudar vocês, mas pelo menos já tem um ponto de contato aqui com o pessoal da ClickHouse do Brasil, tá bom? Vamos falar de observabilidade. Então vamos lá, né? Então a gente sabe hoje, né, que o potencial de IA é inegável e todo mundo tem isso como visão, né? Mas aí a maioria dos líderes de dados hoje, né, eles não estão em posição de liberar esse potencial dentro das suas organizações. E eles têm sofrido uma série de realidades, né, que aí entram em conflito entram em conflito entre si, né? Então, por exemplo, ritmo de adoção e ritmo de inovação. Então, embora a inovação esteja acelerando mais rápido do que nunca, né, que a gente está vendo no mercado, a capacidade de adotar essas inovações e colocar em produção nunca pareceu tão lenta, né? Produtividade e expectativas. E aí, enquanto as expectativas, né, sobre executivos, sobre área de negócio, estão crescendo muito, estão explodindo, a produtividade dessas equipes está colapsando devido ao peso da complexidade. Integridade de dados e volume. Volume de dados, né? Então, o volume de dados tem aumentado exponencialmente e ainda assim o nível de confiança que as empresas têm em cima dos seus dados tem diminuído. Controle e risco. Então, a parte dos agentes IA introduz um nível completamente novo de risco para as organizações, né? Mas, ao mesmo tempo, também está reduzindo o nível de controle que as empresas têm sobre os seus dados. E aí, a parte de retorno de investimento e gastos. E, então, apesar de parecer, né, ou até ser, os investimentos em IA, né, comparado com o cheque em branco que as empresas estão assinando, o ROI, né, sobre esse investimento ainda está difícil de bater, né? As empresas não estão conseguindo mensurar quanto que o investimento de IA está trazendo de retorno para o investimento para a empresa. E aí, a maioria das iniciativas de IA ainda acaba falhando, né? Muito experimental. Então, o que a gente tem visto hoje com os clientes, né, e no mercado, é que não é uma falha de estratégia, né, dos clientes em adotarem, né, das empresas em adotarem IA, mas é um ponto de ruptura do modelo de arquitetura que foi construído para uma era que não é a era de IA, né? Então as empresas hoje estão usando uma arquitetura que não foi desenhado para a era de IA. E aí, ao longo do tempo, né, as organizações montaram stacks especializados para cada caso de uso, como data warehousing, observabilidade, streaming, busca.
machine learning, séries temporais e aí muito mais, né? E cada uma dessas stacks resolve um problema específico e atende um caso de uso específico para um determinado grupo de usuários dentro da organização. E cada stack tem arquitetura própria. E cada um introduz seu próprio tipo de dado, sua própria linguagem de consulta, seu próprio modelo de precificação e seus próprios pipelines. E aí, com isso, as empresas acabam criando um conjunto de sistemas isolados, conectados por pipelines e integrações, onde os dados precisam ser copiados, transformados e traduzidos a todo momento. E à medida que os novos projetos surgem, novos silos são criados, tornando a arquitetura cada vez mais fragmentada. E aí isso traz, né, um custo enorme para os times de dados, que passam a gerenciar essa complexidade, né, e navegando entre a parte de dados, né, por exemplo, mantendo novos pipelines, resolvendo problemas de integridade de dados, do que construindo aplicação que realmente gera um valor para o negócio. E nesse ambiente, a única forma de fazer tudo isso funcionar acaba sendo através de trade-offs dolorosos, né? E as empresas acabam sacrificando, né, velocidade para ganhar escala, por exemplo, executando workloads em batch, em vez de processar tudo em real time. Tentam reduzir os custos, limitando o acesso aos dados através de pré-agregações ou amostragens, que a gente vê muito também. Duplicam os dados em sistemas especializados para ganhar performance, mas aí precisam aceitar o custo e a complexidade e o risco que isso traz. Todo time de dados conhece esses trade-offs, né? E, na verdade, muitos sistemas legados foram criados exatamente para viabilizar esse modelo. Mas, em um mundo pré-IA, esses trade-offs eram aceitáveis, né? Porque as demandas sobre esses sistemas ainda eram administráveis e esses cenários continuavam funcionando. Mas, na era de IA, esse modelo fragmentado e esses trade-offs que vêm junto com ele chegaram no limite, né? E acho que todos vocês aqui estão enfrentando essa barreira que vocês estão vendo agora. E a IA não está apenas redefinindo, né, o limite do que é possível. Ela está redefinindo completamente o limite do que é necessário. Então, novas necessidades são criadas a partir de IA. E esse é um dos motivos, né? Então, a gente está saindo de um mundo baseado em queries pré-determinadas, previsíveis, programadas manualmente, para um cenário onde milhões de queries dinâmicas e imprevisíveis podem ser geradas de forma autônoma por agentes de IA. Então, o tráfego pode vir por todos os lados, né? E essa mudança acaba criando um cenário sem precedentes, né? Que contradiz diretamente a forma como arquiteturas de dados legadas foram projetadas para operar. Então, enquanto ambientes tradicionais dependem de datasets reduzidos e acesso restrito a poucos times, a IA exige um conjunto completo de dados, né? Tanto para treinamento quanto para inferência. E agora os dados deixam de estar limitados a alguns usuários e passam a ser acessíveis por toda a organização. E isso não representa só um desafio de escala, né? Mas isso também traz um forte desafio na parte de governança e segurança. A gente está migrando de pipelines estáticos, pré-definidos e previsíveis para workloads autônomos, dinâmicos e imprevisíveis. De workloads em batch, com alta tolerância à latência, para necessidade de respostas em tempo real e queries executadas em menos de um segundo. De arquiteturas limitadas em capacidade de escala e desenhadas para baixa concorrência, para ambientes que agora precisam suportar milhares de queries paralelas simultaneamente. E de plataformas, onde os times precisam restringir workloads e otimizar constantemente em torno de custo, para que as arquiteturas capazes de manter eficiência financeira, mesmo com crescimento exponencial de uso e processamento. E aí, em outras palavras, né, nesse novo cenário, tudo aquilo antes que eram trade-offs, agora se tornam requisitos básicos no mundo de IA. Você não pode mais escolher entre escala e velocidade. Você vai precisar dos dois. Não é mais possível otimizar um volume de dados aceitando custos elevados. É necessário operar em escala de petabytes de forma eficiente. Também não dá para sacrificar a simplicidade em troca de flexibilidade, ou vice-versa. Então, workloads de IA exigem tudo isso ao mesmo tempo. Mas o impacto da IA vai muito além disso, especialmente sobre os demais workloads de dados e analytics. E aí acho que todo mundo aqui tem um exemplo, né, ou uma aplicação onde que para analytics em tempo real, aplicações de copilots, né, de linguagem natural,
está se tornando a forma padrão de explorar esses dados. Mas essas interfaces exigem um nível de performance e eficiência que a maioria dos bancos de dados tradicionais simplesmente não consegue entregar. A parte de data warehousing está redefinindo pelo BI conversacional, que exige resultados quase em tempo real e performance interativa. Mas o que a gente tem visto, né, que os data warehouse tradicionais, construídos para workloads orientados a batch, não conseguem atender essas novas exigências. Para observabilidade. Então, a visão é que aplicações de SRE baseadas em IA consigam detectar anomalias e automatizar análises de causa raiz. Mas essas aplicações não serão capazes de realizar esse tipo de análise utilizando apenas o volume limitado de métricas que as plataformas atuais de observabilidade conseguem armazenar. Elas precisam de mais. E aí, né, a IA não é mais apenas um caso de uso, né? Não é uma coisa nova que está surgindo e, cara, vai ser específico para um ponto, né? Então, ela está se tornando o principal ponto de interação para todos os workloads de dados e analytics. E aí, por causa disso, né, todos os workloads precisam atender os mesmos padrões de performance. E o futuro de Analytics e IA, né, exige uma arquitetura de dados unificada, capaz de entregar escala, velocidade, simplicidade, eficiência, tudo ao mesmo tempo. Não mais com os trade-offs que a gente falou lá atrás, como os requisitos básicos, né? E aí, né, trazendo ponto, a ClickHouse foi construída para esse futuro, né? A ClickHouse está pronta para esse mundo de IA. Então, a ClickHouse é a plataforma de dados unificada para a era de IA. E aí eu vou mostrar um pouco o porquê e como que a gente tem feito com os nossos clientes, tá? E aí a ClickHouse, né, impulsiona analytics em tempo real, data warehousing, observabilidade, machine learning, agentes e workloads transacionais. Tudo sob uma plataforma única e o mesmo controle, né? E aí isso é possível porque a ClickHouse foi construída para ingerir bilhões de linhas por segundo, armazenar petabytes de dados e entregar queries em milissegundos, mesmo com altíssima concorrência. E na era de IA, performance só importa se ela também escalar com eficiência. Aqui, né, a gente tem diversos benchmarks e a gente tem uma página específica sobre benchmark que a gente consegue compartilhar com vocês também, mas esse aqui é um exemplo, né, do consolidado de benchmark que a gente fez em relação a custo e performance. E aí não basta, né, ser a mais rápida se você não for a mais barata. Você tem que ter custo e performance andando lado a lado. E aí com a ClickHouse você consegue ser mais eficiente, né? E eficiência de performance e custo. E aí, quando a gente analisa, né, a relação entre custo e performance em comparação com as soluções de mercado, a diferença não é pequena, né? E aí, alguns sistemas legados alternativos podem ser até, e aí o exemplo aqui, né, 23, 32, 57 e 101 vezes menos eficiente em custo para executar o mesmo workload. E com a ClickHouse, melhor performance significa menor custo. E a gente tem tudo isso público, tá? A gente consegue compartilhar isso com vocês. E aqui, né, estão alguns dos nossos clientes que não me deixam mentir em relação a performance e custo. Então, as empresas que estão construindo o futuro de IA e são líderes de mercado, como OpenAI, Anthropic, Cursor, Sierra, Tesla, e aí muitas outras, operam sobre ClickHouse. E aí alguns exemplos que a gente botou aqui para trazer para vocês, e tem mais alguns para o final também. Então, a Lovable, por exemplo, já implementou mais de 3 milhões de aplicações, com outras 25 mil entrando em produção todos os dias, utilizando o ClickHouse para Analytics, observabilidade e a parte de agentes. O time da Tesla afirma que os dados em ClickHouse são melhores do que dados em qualquer outro lugar. A Anthropic, responsável pelos modelos mais avançados de mercado, né, acho que todo mundo usa aqui, destacou a ClickHouse como uma peça fundamental para o desenvolvimento e o lançamento do Cloud 4. Então, essas empresas que eu falei, né, e outros exemplos que a gente tem, não são empresas que estão experimentando IA, né? Elas são alguns dos workloads de IA mais exigentes do planeta. E eles escolheram rodar em cima de ClickHouse. Então, a gente tem bastante nome sólido aqui
para trazer o exemplo de performance e custo que a gente tem feito e suportando a mensagem que a gente está entregando, né? E aí a gente já cresceu para mais de 3 mil clientes, né, em menos de 3 anos. E alguns dos exemplos, né? Então, Meta, Visa, DoorDash, HP, GitLab, Roblox. E aí mostrando, né, em diferentes indústrias, diferentes workloads e diferentes escalas, né? E o elo em comum em todas essas empresas que a gente tem, né, todos esses clientes que a gente tem como, né, como referência, é que eles estão utilizando a ClickHouse Data Platform, como plataforma de dados para organização. E aí o mais importante de entender é que com a ClickHouse você pode começar por qualquer lugar, né? Não tem um lado específico que você pode começar. Então, qualquer caso de uso pode ser um ponto de entrada. Alguns times começam utilizando o ClickHouse para observabilidade, e aí, por exemplo, a OpenAI, né? Então, compartilhando mais um caso aqui, né? A OpenAI ingere petabytes de logs, que é o equivalente, né? E aí, trazendo para uma escala aqui para a gente conseguir entender um pouco mais, que é o equivalente a 2 bilhões de fotos de iPhone tirado todos os dias em ClickHouse. Então, imagina se você tirar uma foto por segundo, isso levaria 60 anos para gerar o mesmo volume de dados que a OpenAI registra em apenas um dia com a ClickHouse. Outras empresas começam por analytics em tempo real. E aí aqui mais um exemplo da Cloudflare, né? Cloudflare. A Cloudflare utiliza a ClickHouse para analisar de forma eficiente e confiável logs de trilhões de requisições da internet. E aí identificando o tráfego malicioso, entregando analytics avançados para os seus clientes. Outro caso é a Lyft para Data Warehousing. Então, a empresa migrou, né, o seu Data Warehouse para ClickHouse, buscando maior performance, redução de custos operacionais e de infraestrutura. E aí, como eu falei lá atrás, né, então, todo caso de uso, né, todo novo projeto, toda nova iniciativa pode ser um ponto natural de entrada e adoção de ClickHouse. E aí, o que a gente vê repetidamente nos clientes é que depois que os times experimentam a velocidade e a simplicidade da ClickHouse, elas começam a expandir para outros casos de uso. E a arquitetura da ClickHouse é open source, compatível com formatos abertos como Iceberg, Delta, não tem lock-in. E aí, independente de onde você começa, você já está construindo sobre uma plataforma que vai crescer junto com você. Cada novo workload migrado para ClickHouse elimina cópia de dados, remove camadas de complexidade e simplifica a arquitetura. E assim que, ao longo do tempo, stacks fragmentados, que antes eram fragmentados, né, se transformam em uma arquitetura unificada, em cima de ClickHouse. E isso, né? E agora que a gente está falando, e acho que faz sentido, isso importa mais do que nunca, né? Então, à medida que agentes de IA e workflows autônomos passam a gerar volumes exponencialmente maiores de queries, as exigências sobre a infraestrutura só aumentam. Então, uma plataforma construída desde o início para suportar um ambiente de escala, velocidade e eficiência, garante que a sua arquitetura esteja preparada para a próxima geração de desafios. Então, começar correto faz muito sentido agora. E a nossa missão, né, dentro da ClickHouse, é muito simples, né? Então, a gente quer tornar todos os dados instantaneamente disponível para qualquer pessoa, qualquer agente ou qualquer aplicação. E com os nossos clientes, né, quem está usando o ClickHouse hoje, os casos que a gente trouxe, a gente está entregando isso. Um outro exemplo, né, que eu estou trazendo, um outro caso de uso que a gente está trazendo aí um pouco mais na parte da América Latina, foi o Mercado Livre. Recentemente anunciado o caso público, né, eles já estão utilizando o ClickHouse tem um tempo, mas aonde eles migraram para ClickHouse e eles saíram, né, da visibilidade de 1% de traces para 100%, né, de visibilidade dos traces, estão fazendo consultas 50 vezes mais rápidas e conseguiram reduzir 50% o ambiente que eles tinham anteriormente, né? Então, estão olhando todos os traces, estão fazendo consultas 50 vezes mais rápidas, 50% de redução de custo, rodando em ClickHouse. Inclusive, a gente vai ter o nosso evento na semana que vem em São Francisco e o Mercado Livre vai estar apresentando esse caso para diversos clientes que vão instalar fisicamente, né? Então, essa apresentação vai ser gravada também, a gente consegue compartilhar com vocês, mas o Mercado Livre já está lá falando pessoalmente sobre esse caso. E aqui, né, abrindo uma quote, né, do Francis Lay, né, que participou desse projeto, então ele coloca, né, que a ClickHouse
deu a flexibilidade que eles precisam para obter insights técnicos e de negócio e se prepararem para o futuro. Não sei, Caio, você quer trazer algum ponto aqui? Quer compartilhar alguma coisa? Sim, Rafa, obrigado. Só colocando um pouco mais de cor aqui nesse caso do Mercado Livre, né? Eles começaram a utilizar o ClickHouse aí no ano passado, né? E já tiveram esse ganho e continuam crescendo, né? Eles vão, como o Rafa falou, vão falar no Open House, a gente vai compartilhar depois, mas eles já falaram no meetup que a gente teve, né? No passado também, trazendo o caso deles, né? E aqui só para também deixar um pouco, né? E depois eu vou falar um pouco da arquitetura na demo, né? Eu volto a esse ponto para lembrar do Mercado Livre. Aqui é um pouco da flexibilidade, né? Hoje eles não usam a nossa solução completa de observabilidade. Eles usam o ClickHouse como warehouse, mas eles têm o próprio coletor deles ali de telemetria, escrevem no ClickHouse e depois usam o Grafana para fazer a parte de APM, né, de front-end ali para isso, né? Então, mas o ponto aqui é que para a maioria dessas empresas, né, que a gente mencionou aqui, né, até porque o nosso produto de observabilidade, né, ponta a ponta, ele está sendo desenvolvido, né, está em preview, o que eles têm em comum é que o ClickHouse realmente está no core ali, né? O ClickHouse como banco de dados core para essa aplicação. O que você vai colocar antes e depois, né? A gente é bem flexível. Você pode ser tudo ClickHouse com o nosso stack, você pode fazer isso de maneira bem modular mesmo, né? Mas aí os ganhos aí estão na tela, né? E outra coisa é que também não existe uma magia, né? Simplesmente, cliquei dois botões e tive 50 vezes consultas mais rápido, né? Teve um trabalho aí, obviamente, de migração, né? De adaptação para a tecnologia do ClickHouse, né? De maneira que a ClickHouse performa melhor ali, então eles conseguiram ter todos os ganhos ali com uma mudança de arquitetura também, né? Então isso que a gente sempre fala, né? Não existe solução mágica na indústria, né? Toda solução que se propõe ter esse tipo de ganho, né? Você tem uma adaptação, né? Não é uma adaptação difícil, mas obviamente sim tem uma rampa aí para fazer. Maravilha. É isso aí, legal. Obrigado, Caio. E aí, mais um caso que a gente trouxe aqui, né? Falando de observabilidade. A própria ClickHouse era usuária da Datadog, né? Esse também é um caso público, a gente consegue compartilhar com vocês. Então, antes, né? A ClickHouse fazia 7 dias de retenção de log, e é por questão de custo, né? Obviamente, custo e performance, alguma limitação de métricas também que eles conseguiam buscar. Mas, por questão de custo, faziam 7 dias de retenção de log, e aí migraram para ClickHouse e aumentaram essa retenção para 180 dias, né, de log. Trabalhavam em cima de 1% de amostragem de log e 1% de amostragem de trace, e hoje eles saíram para zero, porque eles estão analisando todos os logs e todos os traces, né? Então não existe mais amostragem. As métricas personalizadas e limitadas, né? O fato de ser uma tecnologia proprietária, que eu falo aqui embaixo, deixa você amarrado em relação às métricas que você pode criar e desenvolver para você ter visibilidade e trabalhar em cima do seu dado. Em cima de ClickHouse, por ser open source, você consegue ter as métricas personalizadas específicas para o seu negócio. Falei de tecnologia proprietária, né? E aí a ClickHouse, a gente fez essa migração para o ambiente ClickHouse, utilizando OpenTelemetry e uma plataforma open source, obviamente. E aí, né, o acelerador, né, para tudo isso acontecer é que Datadog custava muito mais caro, né? Tinha um custo muito mais alto de gerenciamento, manutenção do ambiente, que o nosso ambiente é muito mais econômico, né? Trazendo 180 dias de retenção de log, trazendo a visibilidade sobre todos os logs e os traces, trazendo as métricas personalizadas e ainda trazendo a cereja no topo do bolo, né? Sendo mais econômico. Então, esse é o nosso caso interno que a gente fez essa migração e existem outros clientes que também fizeram. Caio, se quiser trazer alguma coisa aqui também nesse caso, fica à Não, vontade. perfeito, né, Rafa, né, até para falar um pouco mais, né, acho que a principal parte que gera dúvida, né, as pessoas é, não, legal, é muito mais barato, né, clicar usando o ClickHouse, né, porque vocês estão fazendo dentro de casa, né, vocês não precisam pagar a si mesmos, né, mas tem que sempre lembrar que, obviamente, né, por detrás da solução tem máquinas ali, né? Tem infraestrutura rodando, né? A gente tem que pagar por essa infraestrutura, né? Tá rodando em cloud tudo. Então, o grande segredo aqui não é simplesmente a gente não tá pagando uma taxa de software para Datadog, né? O segredo aqui é realmente um software que usa infraestrutura de maneira muito mais eficiente, né? Então, a Datadog não consegue, né, trazer o preço deles para bater o que a gente faz aqui. Por quê? Porque eles têm um custo de infraestrutura que não permite eles, né, abaixar tanto o preço, né? Então, é isso um pouco do que a gente está trazendo, é uma mudança de paradigma aqui, né, de como a gente armazena os dados que permite esse tipo de coisa, né? Então, é um pouco nessa linha. Então, quando eu vou falar um pouco mais da nossa solução, né, na demo, né? Então,
quando a gente fala assim, por que que a gente consegue ser tão eficiente, né? A gente é nisso. O ClickHouse por detrás ali no core que permite esse tipo de escalabilidade, permite essa redução de custos. Legal. Obrigado. E vai ser você aqui agora, né? Então eu vou pro. A gente vai entrar na demo, vou parar de compartilhar, o Caio vai compartilhar aí, e no finalzinho a gente volta junto. Obrigado, pessoal. Está no mudo, Caio. Beleza, obrigado. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho e a gente vai fazer aqui, né? A gente no final da demo a gente vai abrir para perguntas, né? A gente pode continuar colocando as perguntas no Q&A, já vi que já entrou algumas aqui. Podem continuar utilizando lá o, o Q&A para colocar as perguntas, que no final a gente vai colocar, né? A gente vai responder isso, né? Algumas perguntas talvez a gente já consiga responder aqui, né? Offline, mas a gente vai colocar. Opa, estamos errado. A gente vai responder aqui, né, ao vivo. Mas então, só explicando, gente, um pouco como é que funciona a nossa arquitetura antes de entrar na demo, acho que é algo que ajuda, né, a entender um pouco melhor. Então, a gente tem como é que funciona o ClickHouse, né? Como a gente falou, a gente tem o OpenTelemetry, a gente é baseado em OpenTelemetry, né, que é o fator ali de onde você está gerando os dados. A gente tem o ClickHouse tradicional, né, o ClickHouse não o serviço do ClickHouse, banco de dados analítico, né, tudo que o Rafa falou para receber esses dados, né, e armazenar esses dados. E aqui a gente tem na frente, né, a gente colocou como HyperDeck só para fazer uma referência à empresa que a gente comprou, né, uma solução open source que tem. A gente está renomeando para ClickStack, né, para ficar mais fácil. Mas é essa parte do front-end, né, que é onde você vai conseguir fazer os seus gráficos e tudo mais, eu vou mostrar tudo isso para vocês, né. Então, a arquitetura é basicamente, você tem as suas aplicações, né, então você pode ter um container aqui, você pode pegar os logs do próprio container, você pode ter a sua própria aplicação enviando esses dados, né, para o OpenTelemetry, você pode ter as próprias, né, APIs de Kubernetes, né, que são bem populares aí para mandar essas informações para um coletor, né, o próprio, né, ClickStack, né, oferece, né, tem no open source ali um coletor que você consegue gerenciar, né, ou se você já tem um coletor seu próprio, né, usando OpenTelemetry, esse export, né, do OpenTelemetry para o ClickHouse é nativo ali, a gente tem, né, dentro do próprio no projeto OpenTelemetry esse exporter para ClickHouse, você consegue mandar tudo diretamente para o serviço do ClickHouse, e aqui você tem essa camada de observação aqui, né, de uma aplicação, né, mais bonitinha ali para você conseguir consultar isso, né. O outro paradigma que a gente vê muito, que é bem popular aqui, que a gente vê, é você colocar, na verdade, o OpenTelemetry, em vez de escrever direto no ClickHouse, ele primeiro escreve num Kafka, até por questões de resiliência ali, né? Você fala, puta, não, eu quero ter uma camada a mais aqui de redundância, né? Se alguma coisa acontece no ClickHouse, eu ainda tenho esse dado do Kafka ali persistido, né, por um tempo, para poder me recuperar depois, ou ter outras aplicações dentro do Kafka, né? Então, esse é um paradigma que a gente vê, né? Você acaba, né, tendo uma complexidade a mais aqui, mas você tem esse ganho de redundância e resiliência, né? E aí depois, para trazer do Kafka para o ClickHouse, a gente tem a ferramenta do ClickPipes, que é a nossa ferramenta de ingestão, né, dentro do ClickHouse Cloud, para dentro do ClickHouse, né, e aí você continua, e aqui a gente colocou, né, você pode ainda trazer mais informações aqui, né, como os logs CloudWatch, que estão no S3, né, de outras fontes, você não necessariamente tem que passar no seu coletor, você consegue fazer uma ingestão direta aqui para o ClickHouse, né? Isso é o que a gente tem hoje, né? Então, assim, como você pode ver, né, hoje no ClickHouse Cloud a gente tem muito mais essa parte, né, do serviço, né, do banco de dados em si e da parte do front-end, né? E o que a gente está evoluindo aqui é para a gente ter a solução ponta a ponta, né? Então, conseguir também ter o coletor dentro do ClickHouse Cloud, né? Daí simplesmente uma parte de instrumentação, né? Você vai colocar ali um script na sua aplicação, né? Ou vai fazer as integrações aqui com as APIs e tudo mais para trazer esse dado. O coletor já vai estar do lado do ClickHouse, né? E a gente só disponibiliza ali o endpoint, né? As API keys que você vai precisar para enviar esses dados, né? E o ClickHouse vai cuidar de tudo para você. Isso que a gente está chamando do ClickStack gerenciado, né? Então, isso está vindo aqui. Em breve a gente deve ter alguns anúncios aí, né? Um preview mais aberto. Hoje a gente está com um preview bem controlado aqui, com poucos clientes fazendo, né? Mas em breve a gente deve abrir mais isso para facilitar, para você não ter que ter o seu próprio coletor, você ter uma solução mais, né, plug and play, né, muito parecido ali com as soluções de observabilidade que tem no mercado. Então, esse é um pouco da parte, né, da arquitetura. Entrando na demo, gente, eu vou fazer uma demo que ela é pública, né? Então, se você vem aqui no clickhouse.com/demos, você tem uma série de demos já prontas aqui que você consegue navegar, né? A de observabilidade é a primeira aqui, né? Eu já vou abrir ela. A gente tem várias outras aqui, tem um Playground SQL, né? Tem um Agent House que você consegue fazer perguntas ali, ele vai respondendo. Tem essa demo aqui
que a gente pega todos os dados de aviação, né, do mundo aqui, né, em tempo real e consegue ver todos esses dados. Tem uma série, né, de tema de mercado financeiro. Então, tem várias demos que você consegue olhar para ver um pouco mais do poder do ClickHouse na prática. Hoje, a gente vai focar nessa parte do ClickStack, né? Então, quando você entra aqui nessa demo, né, que é o ClickStack, se você quiser conectar, você já tem, né, o seu próprio ClickHouse com alguns dados de telemetria, você consegue plugar, mas aqui, né, a gente vai plugar diretamente no nosso servidor de demo, né? E aqui ele já carrega aqui. A gente está vendo as traces. Essa é a cara do ClickStack, né? Então, quando você vê, você tem essa parte de busca, né? Eu consigo ver aqui, eu consigo filtrar algumas coisas, né? Eu consigo ver aqui, né? Essa parte de busca, simplesmente estou carregando as últimas traces aqui, né? Uma quantidade que provavelmente um limite de 1.000 traces, né? Nos últimos, vamos ver aqui, nos últimos 15 minutos, né? E esse daqui por detrás a gente tem uma aplicação mocada, né? Que está enviando esses dados, né? E a aplicação por detrás é como se fosse um e-commerce, né? A gente vai ver aqui daqui a pouco algumas telinhas, né, que mostram um pouco mais, né? Então você pode ver, tem um checkout, tem um e-mail, você tem, né, um cart, né? Você tem várias, né? Você tem vários serviços aqui que estão rodando, né? Eu posso ver, eu quero ver só a parte, né, de checkout, né? Para ver se estamos tendo algum problema. Quando eu filtro aqui, né, bem simples, eu consigo ver aqui todos os traces específicos aqui, né, que estão relacionados só a esse serviço, né? Eu quero ver aqui, né, o status code, eu quero ver só o que tem erro, né? Eu consigo clicar aqui, ele já vai, isso tudo, gente, ele está rodando, né, batendo lá direto no ClickHouse, não tem nada em cache aqui, e vendo, tivemos 2 traces com erro aqui, eu consigo abrir, né, entender, né, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né, eu consigo ver exatamente o trace, né, o acessório de attributos, né, toda a parte aqui que colocou esse esse trace, né? Então tem aqui o overview, né? A mensagem de erro aqui, ó, não consegui rodar o cartão de crédito, né? Eu consigo ver aqui o motivo e tudo mais, né? Tudo, obviamente, vindo da sua aplicação para cá, né? Então você consegue ver tudo isso, né? Outra parte bem legal que a gente consegue ver, né? Esse é só o resultado bruto, mas a gente consegue ver os event deltas, né? O que significa event delta, né? O quanto que isso está variando, né? Então, por exemplo, status code, quantos estão ok, quantos estão unset, então tem muita coisa unset. Claramente a nossa demo não colocou o status codes correto aí em um monte de traces, né? Então a gente consegue ver alguns deltas aqui, né, entre atributos, né, e os patterns, né, que é ele vai fazendo algumas quebras aqui, né. Então, por exemplo, o pattern de get, né, como é que tá o volume dele ao longo do tempo, o pattern de ingress, tudo mais, né. E aí a gente pode fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar tudo que tem erro e ver como é que tá a nossa tendência de erros, né. Tem alguns erros aqui, não tem nenhuma tendência, né. E você consegue ver, por exemplo, né, eu consigo ver, né, filtrando pelos erros, saber as minhas tendências de erros aqui, vendo, não, tá pipocando, né, tem uma subida abrupta de erros aqui num padrão específico, né, então você já tem uma indicação do que você quer fazer. Eu consigo clicar aqui, né, obviamente entrar, né, tudo eu consigo ir fazendo esse deep dive, entrando no detalhe aqui, né, inclusive vendo várias coisas aqui, por exemplo, eu consigo abrir aqui o Service Map, né, simplesmente um recommendation aqui, né, um serviço bem simples, mas eu consigo também fazer esse surrounding context. Ele consegue ver, né, abrir um pouco ali a caixinha e ver tudo o que está acontecendo ao redor daquele trace, né, então eu consigo ver aqui, né, tem bastante coisa acontecendo, né, mas eu conseguiria ver um pouco assim, deixa eu ver se esse erro está relacionado com outros erros, né, não, tá todo mundo pipocando erro, eu consigo ver aqui, não, se não tá, tem vários que estão indo bem, provavelmente algum erro mais pontual, né. Consigo também correlacionar com métricas de infraestrutura, né, que a gente está aqui orquestrando também o Kubernetes, consigo ver tudo isso, né, então o evento aconteceu aqui, eu consigo ver, por exemplo, não, realmente eu tive um pico de CPU no momento que teve aquele erro, né, então talvez esteja alguma coisa acontecendo na minha máquina, talvez não seja um problema de lógica, né, um problema aqui de rede, talvez seja um problema de máquina, né, ou não, tá tudo normal aqui, né, então eu preciso continuar investigando, né, então consigo, né, fazer todo esse tipo de investigação, né, que é muito comum, né, na parte de observabilidade, né, de maneira bem simplificada, né. E além disso, né, além dessa parte, né, de traces, a gente obviamente, né, consegue fazer a parte de logs, né, da mesma maneira, consigo fazer os event patterns também aqui, mesma coisa, eu consigo ver as severidades, né, então mesma coisa, eu vou filtrar todo mundo que é erro, também eu consigo ver, e aí a gente consegue ver aqui o log de erro, o que aconteceu, aqui falhou o, o, o cartão de crédito. E uma coisa legal, né, nos erros que eu consigo associar, né, quando eu estou usando aqui o ClickStack padrão, né, o próprio coletor, né, do ClickStack, a gente tem um módulo ali que você consegue mandar esses traces, né, esses logs, de maneira que a gente consegue fazer o que a gente chama do Session Replay.
né? Então aqui a gente consegue ver exatamente, ó, o momento que teve o erro foi esse, mas eu consigo voltar aqui, né, do começo, né? E fazer todo o caminho dos traces, né? Então, os traces eu vou recebendo todas as informações, eu consigo ver ó, o que, que ele está fazendo, não está fazendo nada, agora ele scrollou para baixo, né? Vamos aumentar a velocidade aqui para a gente não ficar muito tempo, mas ele está fazendo alguns scrolls, né? Ele começou, clicou, voltou, clicou de novo, né? Foi, abriu aqui o telescópio, adicionou o telescópio, voltou, talvez adicione mais alguma coisa, aqui ó, adicionou mais um negócio ali, e está colocando, indo e vindo, né? Até a gente chegar no momento que ele vai realmente tomar o erro e a gente vai ver, né, exatamente o que esse erro proporcionou, né? Aí, né, terminou, espero agora de colocar, né? E aí foi no shopping cart, e aí, na hora que ele dá o place order, tem um erro, né? Esse erro, né, ele tá tomando um 500, né, do API checkout, né? E a gente tem um console error, né? Um console error, obviamente, ele não viu nada na tela, por isso que no session replay, ele está clicando e está tomando um erro silencioso, né? Que talvez seja o pior tipo de erro, né? Então, você consegue ver a experiência que esse usuário teve, não só o que, que ele está vendo, né? O que, que o erro está causando para aquele usuário, mas também tudo que levou a causar aquele erro, né? Então, para quem, né, tem aplicações, né, sabe que isso é muito importante, né, para conseguir reproduzir aquele erro, né? Então, com o Session Replay você consegue ver até o comportamento, né, do usuário que fez, não precisa ver só os logs ali, os traces, né? E vendo só por texto ali o que, que foi acontecendo. Você consegue ter essa ferramenta do Session Replay também, e a gente consegue brincar. Você consegue ver também, né? A partir, como eu mostrei, né, a partir de um log, a partir de um trace, né, buscar a sessão, a gente consegue também ver aqui uma lista de sessões aqui, ver, né, por exemplo, eu consigo ver uma sessão que está ativa há muito tempo, eu consigo, olha, isso aqui tem erro, então eu poderia já abrir aqui para investigar o erro, né, ou entrar aqui e ver, não, deixa eu ver uma sessão aqui que demorou muito, né, uma sessão que está demorando mais do que deveria, né, eu consigo entrar aqui e ver. Isso aqui é tudo dado fake, a gente pode ficar tranquilo, esses e-mails não existem, né, não estamos colocando nenhuma informação sensível aqui, né. A parte do Service Map que eu mostrei bem rapidamente, que eu consigo ter um trace associado, mas eu consigo ver o Service Map completo. Isso tudo, né, também o ClickStack vai inferindo a partir dos seus próprios traces, né, os atributos que você vai colocando, né? E, obviamente, a parte de dashboards, né? Eu consigo, né, criar, né, meus gráficos aqui, né? Eu consigo criar gráficos diferentes, depois eu consigo consolidar esses gráficos, né, em dashboards e ter as minhas próprias consultas aqui, né? Então, isso é um pouco, né, do que a gente tem no ClickStack. De novo, esse daqui é aberto, vocês podem entrar lá e explorar um pouco mais, né? Talvez você me perguntar, não, mas agora eu quero usar dentro do ClickHouse, né? Então, quando eu entro, né, se você já tem uma conta do ClickHouse, já tem um console, quando você entra no seu serviço, vocês vão ver aqui um botãozinho, né? Deixa eu ver aqui, ó, ClickStack, beta, tá em beta ainda, né? Eu consigo abrir ele, né? Se você não tivesse no botãozinho, provavelmente porque você ainda não está habilitado, é só entrar em contato com a gente para a gente habilitar. E é a mesma experiência, né? Vocês vão ver, é bem parecido, né? O que que a gente tem aqui na função gerenciada, a gente está trazendo alguns betas, né? Alguns previews, né? Um pouco mais interessantes aqui para dentro primeiro, antes da gente liberar. Então a experiência é muito parecida, né? Aqui, como eu não tenho nada conectado, né? Não consegui ver nada, mas eu tenho, por exemplo, né? Eu conectei o meu query log, né? Eu consigo, né, ver aqui, né? Tudo que está acontecendo no meu serviço aqui, né? De query log, ó, os query feed aqui, que está rolando, um monte de select, né? Então, eu consigo instrumentar o é, meu próprio observabilidade, meu próprio ClickHouse aqui dentro, né? Então, de maneira bem simples, eu só criei um esquema aqui do Querylog, coloquei as coluninhas ali e já construí algumas coisas, né? Estou sem dashboard, não tenho um dashboard sim, de monitoramento, então eu consigo ver aqui, ó, a minha latência de queries, quanto tempo está demorando, ó, minhas queries estão demorando muito aqui, eu preciso dar uma checada, talvez eu tenha umas queries rodando de maneira errada lá, a contagem de queries, que tabelas eu tô fazendo mais, né? Obviamente aqui eu estou no HyperDX, né? Tudo isso que eu estou fazendo está rodando queries, né? Então estou observando a minha própria observabilidade, né? E aí eu consigo filtrar, fazer umas tabelas aqui das quais estão rodando mais lentos, mais rápido, né? Então tudo isso é possível dentro do ClickStack. E para finalizar, né, tem toda a parte de alertas que eu não tinha demonstrado. Eu acho que a gente não tem os alertas aqui na demo, não temos aqui na demo, porque, né, senão não tem muito o que você fazer, né, porque, né, é uma demo pública, mas a gente consegue criar alertas baseado em dashboards, baseado em queries salvas ali que você tem, consultas salvas. Eu consigo colocar toda essa parte de alertas aqui, né, então adicionar um alerta, eu consigo adicionar um dashboard, né, ou para fazer isso, né, porque eu não. Deixa eu voltar aqui na parte de alertas. Ou consigo pegar uma busca, né? Consigo fazer uma busca específica, né? Pegar alguns erros e criar um alerta, por exemplo, né? Então,
eu consigo fazer tudo isso, né? E falar, não, se minha taxa de erro subir acima de tanto, eu tenho um alerta, né? E por fim, uma parte que está em preview ainda, eu nem habilitei no meu ainda aqui, porque é bem recente aqui, né? Mas se alguém tiver interesse, obviamente, é só falar com a gente, eu vou mostrar o videozinho. É a parte de notebooks, né? Focados com uma experiência de IA, né? Como o Rafa falou, né? A IA está vindo aqui para virar interface de tudo, a funcionalidade não é diferente, e o que a gente se propõe aqui? Eu conseguir integrar isso facilmente com a IA para fazer, né? Então, aqui, a experiência vai ser essa, estou colocando em vídeo, né? Porque ainda está em preview, mas assim, a pergunta, como é que posso ver se tiver algum erro no meu serviço de pagamentos? E ele vai gerando aqui uma série de consultas, né? Então, primeiro ele pegou os traces, agora está vendo os erros de logs, agora ele vai começar, né, a filtrar, né, por erro, aí ele vai pegar a contagem, uma tendência, então tive aqui realmente um período elevado de erros, né? Depois voltou ao normal, né? E aqui ele vai continuando essa investigação. E tudo isso, gente, de maneira automática, a própria IA fazendo essas consultas, gerando aqui um passo a passo, e depois, obviamente, eu consigo pegar isso, consigo continuar uma investigação, eu consigo compartilhar esse notebook internamente, eu consigo falar, não, puta, esse gráfico é inútil, esse não, beleza, vou para tudo aqui, vamos recomeçar daqui, ou consigo adicionar um novo aqui, obviamente eu próprio consigo fazer minhas consultas aqui, colocar no notebook, né? Então esse é um pouco do futuro do ClickStack, né? Primeiro a parte gerenciada, para você só fazer o plug and play ali, né? E já ter o coletor gerenciado pelo ClickHouse, e dois, essa parte de notebooks com IA ajudando na investigação. Agora vamos passar um pouquinho aqui para as perguntas aqui, que eu já vi que tem bastante. Temos a primeira pergunta aqui do como Datadog, por exemplo, podemos salvar o arquivo, por exemplo, no S3 para realizar a reidratação dos dados, caso sejam necessários, caso como funciona na ClickHouse, né? Mesma maneira, né? Eu consigo, né, exportar o dado uma vez que está no ClickHouse, a gente tem conexão, né, com várias fontes, né, com vários destinos possíveis ali, né, como o próprio Rafa apontou na apresentação. Então, fazer um export ali do ClickHouse para o S3 é possível, né? Por exemplo, eu preciso reter esse dado por mais tempo, né? Eu quero armazenar ele por mais tempo. No ClickHouse eu vou fazendo um time to live, né? Alguma coisa desse tipo, né? Reidratação também, né? Você pode ingerir o dado de volta no ClickHouse sem muitos problemas, né? É bem tranquilo ali, né? Pelo próprio ClickHouse você consegue fazer isso, né? Pelo ClickStack aqui, né? Pela interface que a gente ainda não tem algumas funcionalidades desse tipo, mas, né? Pelo ClickHouse direto ali como banco de dados é bem tranquilo, né? Dá para fazer sim. Vamos lá, próxima. Estamos falando quanto por cento mais barato em relação ao Datadog mesmo. Aí vai sim, obviamente, vai variar muito de caso a caso, né? Quando a gente pega o nosso caso aqui de ClickHouse, né? Que é o que a gente pode falar um pouco mais detalhes, né, Rafa? Não sei se você quer, eu vi que você abriu a câmera, se você quiser responder aí. Não, exatamente. Estava até buscando, até compartilhei um link aqui, Aham, um guide, né, de observabilidade, TCO, aí, redução de custo, que lá uhum, traz diversos números, né? Em cima de Datadog em específico, dos casos que a gente trouxe, tem uma redução de, acho que de 30%, né? Eu ia falar 30%, mas são uhum, 30% de redução. Mais o da ClickHouse em específico, né? Teve uma redução maior do que isso pela questão de, como você falou, Caio, de fato de armazenamento dos dados, como a gente armazena isso, como a gente faz a compressão. Então, o fato da nossa compressão ali trouxe uma redução até maior para nós. Então, dependendo do tipo de dado, a parte de compressão que a gente vai fazer, dá para reduzir muito mais também. Então, os dados que a gente tem aí em relação à redução de custo a Datadog, está entre 30% e 35% aí que os clientes têm compartilhado. perfeito. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Caso a empresa opte por utilizar apenas um nó por questão de custo e por ser tolerante à falha, qual o tempo de recuperação do ambiente em caso de falha? Estou falando de ambiente que tem um pipeline bem definido para a remontagem do banco e quanto à performance de rede para ingestão de dados no ClickHouse Cloud, né? Tá dando um passo para trás, né, gente, nessa pergunta, né? O ClickHouse, ele funciona, né? A gente tem uma arquitetura multi-réplica, né? Então, por exemplo, aqui quando eu pego esse meu serviço que eu tenho aqui, eu estou rodando nesse momento com 3 réplicas de 8 gigabytes, né? A pergunta é assim, se eu rodar com uma réplica só, né? O que que acontece? Se alguma coisa aconteceu com aquela réplica, né? Eu tenho só uma, eu não tenho essa redundância. Se nesse caso aqui que eu tenho 3, acontece alguma coisa com uma réplica, eu consigo utilizar as outras duas aqui e sobreviver, né? E essas réplicas também a gente faz multi-AZ, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um problema numa availability zone específica, né? Eu ainda tenho as outras ali para fazer. Se eu tenho uma só, né? Eu estou sujeito a esse tipo de risco, né? Quando é uma falha transiente, fala, não, realmente alguma coisa aconteceu na minha réplica, eu só preciso substituir essa réplica,
Aí o tempo de recuperação depende um pouco, né, do seu tamanho, né, o quanto dados você tem, né, o quanto que a gente vai demorar ali para reconstruir, né, toda a parte. Né? Quando a gente fala de reconstruir, é só a parte de metadados. Né? Tem clientes que quando a gente vai subir uma réplica nova, demora 5, 10 minutos, porque eles têm uma escala de petabytes de dados. Né? Para clientes ali que tem uma escala menor, são poucos objetos, né, não é tanta coisa, a gente está falando ali que, de repente, que 30 segundos, 1 minuto, você já tem isso de pé, né? Mas em geral, vai ser isso, né? Não mais do que provavelmente 5, 10 minutos, a não ser que tenha realmente um outage um pouco maior, né? Quando não tem máquinas disponíveis naquela região, né? Ou naquela availability zone, aí é um pouco mais difícil. Mas é isso, né? E então é mais nesse sentido, você não perde o dado, né? Porque o dado ele está isolado lá no seu storage, né? Então tá lá no S3 no caso da AWS, na GCS, no caso do Google e no ADLS no caso da Azure. Então você não tem um problema de perda de dados, né? Você mantém ali, você vai ter uma indisponibilidade do serviço. Depois quando você retomar, você consegue retomar essas ações, né? Então assim, em termos de RPO, a gente tem um RPO bom, porque né, você não acaba não perdendo nada. O RTO, né, aí variar um pouco, tem que checar. Performance de rede geralmente é bem tranquilo, a limitação a gente não está na rede, a limitação está na máquina mesmo, né, o quanto que a máquina consegue ingerir para fazer isso, né? Então, obviamente, né, se tiver algum caso de rede, a gente tem que investigar aqui, né? Do nosso lado, obviamente, a gente deixa bem aberto, mas muitas vezes tem questões de interface de rede, tanto do lado, né, do cliente quanto do lado da ClickHouse, que a gente só tem que investigar. Próximo aqui, com o Datadog, por exemplo. Opa, perdão, salvar, né? Esse aqui já foi respondido. Deixa eu falar com o Dani. É, para alertas, para o ClickStack, como é a configuração para envio de alertas via e-mail? Qual seria o custo agregado para usar esse serviço? Perfeito. É um pouco como eu mostrei ali, né? Eu acabei não mostrando o fluxo completo ali, né? Também não vou mostrar porque a gente tem mais perguntas aqui, mas uma vez que eu coloco aqui, né? Só bem rapidamente, quando eu termino esse fluxo aqui, eu consigo depois colocar para quem que eu vou mandar essa Save Search Alert. Eu preciso colocar o webhook aqui, eu não tenho nenhum webhook, eu vou colocar um webhook de e-mail. Cadê? Vai ser um genérico, né? A gente tá só com webhook nesse momento, na verdade, né? Então, o e-mail deve vir na sequência. Mas seria isso, né? Então, acho que eu não sei se já está como é que está essa questão de preview. Eu lembro que estava no nosso roadmap a parte de e-mails, mas a parte de webhook, Slack, né? Isso tudo dá para fazer de maneira bem tranquila. Não tem custo agregado, né? É o serviço aqui, né? Então ele faz parte do pacote, né? Hoje, né? Como se você usar o beta aqui que a gente tem, né? Sem um coletor, você só paga pela instância do ClickHouse por detrás, né? A parte do ClickStack como front-end, ele é, né, de graça, né? Por assim dizer, né? Porque você não tem nenhuma cobrança adicional. Quando você usar o coletor, aí a mudança cobra pelo dado ingerido ali, né? Mas vai ser nessa linha. Boa. Outra pergunta aqui, o que recomenda para serviços do cliente que são on-premises? A gente é open source, né? Você pode subir uma própria instância de ClickHouse no seu on-premises ali, né? Daí, obviamente, você tem que fazer a gestão disso, né? Mas em termos de funcionalidade, tem algumas diferenças, a gente não cobriu muito bem isso hoje, mas a gente pode cobrir, né? A gente cobriu, acho que no passado, né? Mas você pode procurar aí, né? No ClickHouse, a gente tem algumas referências aí, alguns blog posts explicam bem essa parte da diferença do open source com o cloud. A principal, né? Obviamente, é o serviço gerenciado, mas tem algumas features específicas, né? Por exemplo, que eu falei da separação do Compute Storage é exclusivo do cloud, mas em termos assim, né, de performance, em termos, né, de, né, as merge trees, né, em termos conseguir fazer ingestão, tudo isso é muito, muito parecido mesmo. Então, muitos clientes acabam começando no open source e mesmo no cloud, né? Eu subo lá uma instância, né, começo no ClickHouse ali, né, do open source e depois evolui, né? Então, hoje a gente tem a oferta só na cloud, a gente está planejando ter uma oferta ali de você instalar um ClickHouse gerenciado por nós no seu próprio on-premises, mas isso ainda está sendo, né, construído, estamos com um preview bem restrito aí, tem uns 2 clientes só testando, porque a gente tem que garantir ali, né, que a gente consegue, né, fornecer isso na sua infraestrutura, né, é um pouquinho mais difícil do que na cloud, porque a cloud é bem previsível, tudo pode acontecer. On-prem, né, você pode ter de tudo aí do seu lado, né, então a gente está só cobrindo um pouco, né, como é que a gente vai operacionalizar isso, né. A outra pergunta aqui, né? Tem algum custo adicional integrar via Kafka? Boa pergunta, né? O que eu mostrei aqui nesse slide quando eu tenho um Kafka, a gente consegue fazer ingestão via ClickPipes. Quando você usa o ClickPipes, a gente tem uma cobrança, né? Porque esse ClickPipes é uma infraestrutura separada do ClickHouse, né? Que vai fazer essa ingestão e processar. Então, nesse caso, a gente tem uma cobrança adicional
por esse serviço do ClickPipes, em geral, o que a gente vê é um custo bem reduzido. A gente tem muito, se não lembro de ter algum cliente que o custo do ClickPipes supera 10 ou 20% do custo do ClickHouse em si, né? Então, ele acaba sendo um custo menor, mas sim tem um custo, né? Existem alternativas? Existem, né? O próprio Kafka Connect consegue escrever direto no ClickHouse, né? Daí, em vez de pagar para o ClickPipes, você está pagando lá para o Confluent, né? Se estiver usando o serviço gerenciado deles. Ou o próprio ClickHouse, né, como serviço, a gente tem um conector ali que consegue ler do Kafka, né, a gente consegue fazer um Kafka Queue ali, consegue ficar lendo do Kafka, trazendo esse dado, a gente consegue fazer algumas coisas ali para ingestão direto do ClickHouse, só que daí você faz a gestão disso, né, o ClickPipes, né, ele te dá uma interface melhor, ele te dá algumas garantias como Exactly Once, né, o ClickHouse é você gerenciando ali, você faz ali da maneira que você quiser, mas aí você tem que fazer a gestão disso, né, então tem esses trade-offs, né, e obviamente aqui nesse caso, você não tem uma cobrança de ClickPipes porque você não está usando, né? É, a última aqui, na parte da APM, existe Service Map para, por exemplo, ter um big picture de todo o serviço? Isso, acho que você acabou perguntando antes de eu mostrar essa parte do Service Map, né? Mas é basicamente isso aqui, não consigo ter, aqui no meu não tenho, né? Porque não está rodando muita coisa. Mas aqui na parte da demo, temos sim aqui esse Service Map, ele vai pegando os próprios atributos que você vai colocando nas suas traces aqui, né? E fazendo essas relações. Então, eu consigo ter sim em alto nível, né? Ver a quantidade de requests, eu consigo voltar aqui e ver os requests específicos, né? Baseado no service name e tudo mais, né? Então, sim, eu consigo ter esse big picture, consigo fazer até esse drill down, né, dessa maneira, né? Boa. Terminando as perguntas aqui, mas imagino que tem mais coisa no chat aí. Não sei, Rafa, não sei se estava monitorando aí, se tem alguma pergunta aí que me escapou no chat. Não, não tem não. A gente compartilha Ah, vários links boa. aqui no site e Não, aí tá perfeito. só ficando Q&A. Quer Não, compartilhar a perfeito. apresentação aí, Caio? Então, Sim, sim, é só para a gente fazer um fechamento aqui. legal. Beleza. Pessoal, assim, a gente está nos últimos 5 minutos. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Tava esse convite aqui no início da apresentação, mas reforço aqui para vocês, se vocês conseguirem, convido vocês, né, na verdade, para fazer um teste, uma avaliação aí gratuita em ClickHouse. Para quem está participando hoje, $400 geralmente é um valor menor do que isso, então tem uma condição especial para quem está participando aqui hoje. Vocês podem imaginar que $400 é pouco para testar um ambiente, mas os nossos clientes que fazem os testes acabam gastando muito menos que isso, e aí reforçando, né, pela nossa performance e pela nossa redução de custo. Então, vocês vão ver que esses $400 faz muita coisa dentro de ClickHouse, dá para vocês testarem bastante coisa. Então, convido vocês para testar com a gente. Quer ir para o próximo, Caio? Uhum. Legal. Hoje, coincidentemente, a gente vai ter um outro treinamento das 14 às 15h30, que é um treinamento mais técnico aí de fundamentos. O Alex botou, felizmente é suficiente, precisa aumentar o tempo apenas. Mas aí, Alex, manda mensagem para a gente que a gente ajuda em relação ao tempo, tá? A gente consegue ajudar vocês. Mas financeiramente dá certo, mas o tempo a gente consegue te ajudar, tá bom? Então, só entrar em contato no meu e-mail que eu mandei lá no início, fica à vontade. Então, voltando aqui, né? Então, treinamento de fundamentos hoje. Então, se vocês puderem participar, é um treinamento mais técnico, mais focado aí, um pouquinho mais profundo do que a gente falou hoje. Então, vai ser gravado também, a gente consegue compartilhar, mas para vocês terem isso em mente. Próximo. E na terça, né? Então, a gente vai ter um outro, dia 16/6, a gente vai ter um outro webinar falando de maximizando, né, a produtividade com os agentes de IA. Então, se vocês puderem também se inscrever ou compartilhar para as pessoas aí que quiserem participar também, mais um convite aqui para vocês. E É isso. a gente falou do Q&A, Uhum. terminamos. É isso. Pessoal, Entrou uma última pergunta aqui, só para não deixá-la sem resposta, que a gente ainda tem uns boa, minutinhos. manda bem. Perguntaram aqui, poderia explicar o pricing por instância? Eu havia visto apenas o pricing por storage compute. O pricing é por storage compute, só que o que acontece, né? O compute, na verdade, é pela instância que está ligada, né? Então, até deixa eu abrir aqui o site para até ficar mais fácil, né? Vocês conseguem acessar, né? O clickhouse.com. Você vem aqui na parte de pricing, aqui em cima, e você tem aqui, né? Você pode escolher sua nuvem, sua região aqui, né? Os planos, né? Você pode dar uma checada no que está incluso em cada plano. A maioria dos clientes começam no Scale, né? O Basic é realmente para casos muito básicos ali, né? Você tem realmente, igual aquele caso que eu comentar, tem uma instância só, você pode começar no Basic, mas o Scale é geralmente o ponto de partida, né? Que você tem um pouco mais de disponibilidade e tudo mais. E aqui a gente tem essa questão, né? O storage, $25 por terabyte por mês, e o compute, 29 por unidade. Essa unidade é uma máquina de 2 vezes CPU, 8 GB de RAM.
e ela é fracionada. Se eu estiver usando 3 vCPUs e 12 GB de RAM, por exemplo, eu estou pagando uma unidade e meia, né? Então, obviamente, a gente não consegue usar meia vCPU, infelizmente, aqui no ClickHouse, né? Mas qualquer quantidade de vCPU que você conseguir colocar ali, a gente vai fazer, né? Vai dividir por dois para calcular essa unidade, né? E você vai pagar por isso por hora. O que significa isso por unidade por hora? É o tempo de máquina ligado, né? Então, aqui nesse momento aqui, por exemplo, eu tenho, cadê a minha máquina? Eu tenho 3 épocas de 8 gigabytes, né? 8 gigabytes das CPUs, então são 3 unidades. Estou pagando 3 unidades. Enquanto ela estiver ativa, eu tenho cobrança, né? Se eu vir aqui na parte de monitoramento, eu consigo ver que vai ter momentos que aqui, ó, na última hora ela estava desligada. Nesse momento que ela está desligada, não tem cobrança nenhuma. Daí, puta, cheguei aqui e falei, não, hoje eu tenho um workshop, preciso ligar minha máquina. Eu liguei minha máquina aqui, né? Fiz alguns testes para ver se estava tudo rodando bem. E aí, desde então, ela está ligada, desde as 10h15 da manhã até as 10h56 da manhã, pelo menos, ela estava ligada aqui e funcionando, né? Então, eu consigo ver exatamente isso que está acontecendo, né? E eu tenho cobrança exatamente nesse período. Outro lugar que a gente consegue ver, né, com alguma granularidade é aqui na organização, Usage Breakdown. Eu consigo ver aqui dia a dia, né? A gente ainda não tem uma granularidade por hora, mas consigo ver dia a dia quanto está me custando aqui, né? E aí eu consigo ver a parte de compute, a parte de storage, a parte de backup, click pipes, tudo mais, né? E aqui também esse detalhe aqui por serviço, né? Eu tenho um monte de serviço, né? Claramente eu tenho um que eu uso mais aqui. Eu consigo abrir aqui, né, os meus diversos serviços aqui e ver tudo certinho, né? Então, tudo isso é bem tranquilo de checar aqui. Entrou mais 2 perguntas, gente. Obviamente, eu sei que já está no horário, né? Que precisa sair, né? Não tem nenhum problema, mas vou responder aqui só rapidinho. O OpenTelemetry tem campos com padronizados, mas para AI Agents existem campos customizados. É possível usar os campos customizados para gerar métricas dos dashboards? Sim, é bem flexível o esquema de OpenTelemetry. Para a parte de observabilidade de AI em específico, a gente tem uma solução que chama ela é Langfuse, que ela é mais voltada, né, para a parte de observabilidade de A, que a gente acaba recomendando mais. Daí você já tem todos os sabores ali, né, de campos de A ali, né, pré-definidos, né, para te ajudar. Então, para observabilidade de A, a gente recomenda usar o Langfuse, mas lá nada te impede de colocar esses campos aqui e fazer algumas customizações aqui, né? Por exemplo, eu quero ver a quantidade de tokens. Consigo, né, fazer, obviamente, uma query aqui dentro do ClickStack para ver isso. No Langfuse, tudo isso já vem de maneira mais automática, né? Além disso, conta com uma parte de evals ali que é importante, né? E a última eu vou deixar para você aqui, ô Rafa. Faturamento para empresa em reais com nota fiscal é viável? Acho que você que manja do comercial. Sim, vamos lá. Então, o nosso faturamento hoje, né, a maioria das empresas usam através do marketplace das clouds. Então, mesmo o serviço está consumindo via marketplace, via cloud, via GCP, AWS e Microsoft, o faturamento é o mesmo através do marketplace. Então, você está consumindo o serviço via marketplace de alguma outra empresa, né, via marketplace dessas clouds, faz sentido? O nosso também acaba fazendo sentido por estar através do marketplace das clouds. Então, esse é o feedback que os clientes têm retornado para a gente, tá? Pessoal, a gente Perfeito, está. terminamos. Exato, a Uhum. gente está um minuto sobre o tempo aí. Obrigado novamente pelo tempo. Agradeço, a gente compartilha com vocês a apresentação. Vocês têm nossos contatos, se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. E com os contatos de vocês, a gente continua mandando atualização, novas atualizações, novos lançamentos, para vocês ficarem atualizados também do que está acontecendo com o ClickHouse. Obrigado novamente e vamos manter contato. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado.